primeiro lugar, queria agradecer a Gisele e o Abel por todo o apoio que deu para a realização desse evento. Confesso que fui pego de surpresa, achei que ia falar em segundo lugar. Estou procurando a minha apresentação na minha carteira e acabo de descobrir que eu esqueci a minha apresentação antes de sair. Mas não tem problema, porque a apresentação nada mais, nada era do que uma folha de papel com alguns rabiscos, e era muito mais um processo do que o resultado do que eu vou falar. Então é o seguinte, eu vou falar sobre dois temas, inclusive eu acho que coincidente com o que o Hurt vai falar depois de mim, que é sobre o papel do artista em tempos de internet, cultura colaborativa e tecnologia avançando rapidamente. Mas antes de entrar nesse tópico, que é a última coisa que eu vou apresentar, eu vou falar um pouco antes sobre o que a Gisele chamou de as invasões bárbaras. Ela gostou desse termo que eu utilizei para descrever o que eu vou falar aqui hoje. Então, o que acontece? Eu vou falar primeiro sobre a relação entre arte e tecnologia. Uma das coisas que tem me intrigado já há algum tempo é que, se você anda por uma das grandes feiras e eventos de artes plásticas do mundo, como por exemplo a Documenta, a Bienal de Veneza, ou mesmo os grandes museus onde tem artes plásticas, fica faltando um elemento fundamental para entender a contemporaneidade, que é a tecnologia, seja como processo de criação, seja como problemática das obras. Então é muito interessante que, se você vai numa exposição como a que está tendo agora na Tate Britain, em Londres, que é uma exposição ambiciosíssima, que traz a ideia de altermodernismo, né, que vamos dizer assim, a descrição da exposição acabou o pós-modernismo e entramos agora na ideia de altermodernismo. E aí você vai passear pela exposição e, uma vez mais, não encontra quase nada, ou um uso assim completamente acessório, de obras que envolvem a tecnologia ou têm a tecnologia como problema. E aí a pergunta que eu faço é: em que planeta é possível isso? Porque não faz sentido no mundo de hoje, em que praticamente todas as relações sociais são determinadas pela tecnologia, que a esfera da arte tenha se fechado de tal maneira a deixar de lado, por exemplo, a tecnologia e as obras tecnológicas. Então, é essa a primeira perplexidade. A segunda perplexidade é a seguinte: quando a gente olha, por exemplo, para a Bienal aqui de São Paulo, o caso da pichadora, por exemplo, que foi presa. O que está acontecendo, não só com a esfera da arte, mas praticamente com todas as esferas sociais, é uma espécie de pressão de novos interlocutores que não faziam até pouco tempo parte dessas esferas sociais e que querem agora, de alguma maneira, adentrar dentro dessas esferas e serem reconhecidos pelas regras desses círculos até então relativamente fechados. Então, quando eu vejo o caso da pichadora, o que eu enxergo é que, por exemplo, um movimento que já tem 30 ou mais anos, como é o movimento da street art, do grafite e mesmo do picho, tentando ser reconhecido como arte e artes plásticas dentro de uma esfera que não era originariamente, se pensava, por exemplo, grafite, picho, etc. O grafite conseguiu, nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, inclusive é incrível, porque eu acabei de ler a semana passada que o Grand Palais em Paris está agora com uma exposição só sobre grafite, e a Fundação Cartier vai abrir agora para ser totalmente grafitada na França, também abrindo espaço para arte de rua. Então, esse movimento tem já o seu sucesso, um sucesso relativo, ainda tem muito preconceito, etc. O picho luta agora para também ser equiparado ao grafite, mas é um primeiro sintoma de invasão bárbara que vem em direção do sistema das artes plásticas. O meu ponto aqui
é que a gente vai ter uma segunda geração de invasões bárbaras, que vai ser o caso dos artistas digitais. Então a gente vai começar agora a perceber que, com a tecnologia, o processo de criação se democratizou de forma que eu não preciso explicar, e o que está acontecendo é que você tem cada vez mais gente usando a tecnologia para criar obras com a pretensão de arte e querendo ser reconhecida dentro também desse sistema formal das artes plásticas. Então é muito curioso, porque o que está acontecendo hoje é uma espécie de separação entre dois circuitos paralelos e distintos. As artes plásticas se organizam pelas bienais, trienais, etc., enquanto as artes digitais, mídia arte, etc., se organizam num processo completamente paralelo, como, por exemplo, através do Ars Eletrônica, do qual o Hurt foi um dos inspiradores, até fundadores, pelo que eu sei, o ISEA, o Transmediário e várias outras iniciativas que criam lá seu universo paralelo, bem sucedido, consolidado, mas fechado, completamente à parte do universo formal das artes plásticas, das artes tradicionais. Então, eu acho que é um questionamento que resvala até para uma reflexão política. O que significa essa separação entre artes digitais e artes plásticas? Seria um problema dos curadores? E eu acho que talvez até em certa medida sim, porque muitos dos curadores de artes plásticas foram treinados para enxergar alguns tipos de trabalho, contextualizar alguns tipos de trabalho, mas não enxergar e contextualizar outros. E eu dou um exemplo. Por exemplo, no Ars Eletrônica, agora de 2008, o trabalho que ganhou o Golden Nika na categoria Artes Híbridas, que é sempre alguma cooperação entre arte e ciência, até interessante a categoria, foi o trabalho de um performer chamado Jan Marusic, que tinha uma obra chamada Blue Remix. Era até um remix de uma obra dele de 2001, e que era uma performance muito interessante e radical, em que ele fica trancado numa gaiola de vidro e ele começa a suar azul. Então ele fez um processo químico antes da performance, que ele entra na gaiola, o público fica sentado em volta, ele começa a suar e o corpo dele fica completamente azul. Quando a maioria das pessoas enxerga essa obra, o que prevalece é muito mais o aspecto da ciência do que da arte. E o exemplo disso é que ela ganhou o Prix Ars Eletrônica, mas dificilmente você encontra, por exemplo, o Jan Marusic fazendo essa mesma performance num ambiente de artes plásticas. Ele já veio até o Brasil, fez uma performance na Galeria Vermelha, mas com um outro trabalho completamente diferente desse. Esse trabalho em si é muito mais contextualizado nesse circuito paralelo de tecnologia do que contextualizado no circuito